Ok, então vamos iniciar, né, a nossa live de hoje, que é a primeira live da série desse ano, né, que já será o terceiro ano do nosso projeto, né, de lives, onde nós temos realizado cerca de 3 lives por ano, né, sempre com uma temática comum, né. Esse ano, a nossa temática é revoltas e rebeldias, né? Então, uma boa noite para todas e todos que nos acompanham, né? Para aqueles ou aquelas e aquelas que nos acompanham desde o primeiro ano e também aquelas ou aqueles que estão passando a nos acompanhar a partir de agora, né? Eu me chamo Vantier, sou educador e terapeuta, né, e militante anarquista também, né, de longa data. Estamos aqui com a presença do Rogério, que é nosso companheiro aqui do projeto, né, desde o início, né, Rogério Nascimento, né, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, né, e pesquisador, né, dos movimentos sociais anarquistas, né, desde especificamente os brasileiros, em especial, né, os brasileiros, pesquisadores dos movimentos anarquistas em geral, mas em especial dos movimentos da história, né, e produções de movimentos no Brasil, né, a partir desde o final do século XIX, né, até os nossos dias, né, vai falar hoje, né, sobre o tema revoltas anarquistas, né, que é o primeiro tema da nossa série desse ano, que deverá ter na sua continuidade a série desse ano, né, como segundo tema fascismos, né, e ainda como um terceiro tema de uma terceira live, o pensamento de Max Stirner. Queremos aproveitar para agradecer, né, a todas e todos que vêm colaborando conosco, né, nesse momento em especial, né, desse ano, dessa primeira live, né. Nós temos as colaborações do Léo, né, que fez a arte do nosso cartaz, e aproveito para lembrar também da Karina, né, que é quem vem fazendo os nossos cartazes nos 2 primeiros anos, né, quem veio fazendo, né, nos 2 primeiros anos, né. Temos também o Damião, né, que tem dado um suporte aí, né, na parte de mídia social, né, ou seja, de organização aqui do canal. Tivemos também a colaboração da Eduarda já ao longo desse período, né, da Paula, né. Então, como tudo que é libertário, anarquista, né, é uma construção coletiva, né, feita com uma diversidade de pessoas, né, indivíduos, militantes e simpatizantes, né. Temos o Isaac hoje também na técnica, que está estabilizando, né, digamos assim, né, a partir desse ano conosco, né, porque viemos dos 2 primeiros anos alternando de colaboradores aí na técnica, né, do canal. Já tivemos o Vitor também, né, num determinado momento, né. Eu gostaria só de lembrar, né, que esse é um projeto inspirado em um texto chamado Manifesto Anarquista Ácrata, né, que é um texto, tanto este quanto, né, o projeto da Rede Comunitarista Ácrata, ou RECA, né, que são como 2 braços, né, de um mesmo projeto, né. Eu costumo dizer que esse aqui é o braço desconstrutor, ou seja, onde a gente é o nosso espaço para fazermos a crítica, né, os conteúdos culturais autoritários que estão postos aí na nossa sociedade, né, desconstrutor nesse sentido, e que a Rede Comunitarista Ácrata é o braço construtor, no sentido que é o espaço para nós fazermos o aprendizado de
estratégias de promoção da autonomização, né, individual e coletiva com relação às forças do mercado, mesmo que sejam autonomizações relativas, como diz o Manifesto Anarquista-Ácrata, que está publicado na plataforma WeClap, né, pela plataforma WeClap, né, fala-se em construção de estratégias de promoção da autonomização, né, mesmo que relativas, né, individuais e coletivas, né, autonomização em relação tanto ao capital, né, as forças do mercado, quanto em relação ao Estado, né, as forças governamentais, as instituições governamentais. Né? Então, a RECA é o lugar da construção desses conhecimentos sobre autonomização. E são os dois braços deste projeto, né, inspirado no Manifesto Anarquista-Ácrata. Então, é isso. Desde já agradeço mais uma vez, né, pela audiência, né, de todas e todos que nos acompanham, e abro espaço para o Rogério Nascimento iniciar a sua exposição. Certo. Boa noite, todo mundo que estiver assistindo, que vier a assistir, né? Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre as revoltas anarquistas, né, certo? Farei isso num breve tempo, espero, né, fazer alguma coisa mais pontual para conversarmos sobre algo que tem a ver também com esse nosso tempo de bastante assombro, né? Então, me junto a Vantier para os agradecimentos que ele já fez, né? Lembrar da colaboração direta e indireta de várias contas, né? Pensamos esse tema, revoltas anarquistas, por conta até mesmo do 1º de maio, né? A Voz do Trabalhador, um jornal da Confederação Operária Brasileira, em 1º de maio de 1913, né? Tem uma primeira página bastante emblemática, né? Uma imagem do sol radiante da liberdade no horizonte e os escombros do mundo velho sob os pés, né? Primeiro de maio, dia grande e cruel à memória operária, hinos brancos de paz, hinos rubros de guerra, a bandeira do amor que se fez incendiária, data fatal que em si ao mesmo tempo encerra, a promessa do bem ao coração do pária e juramentos de ódio aos senhores da terra. Olhar perdido além, num horizonte vago, num sonho que se vê o mundo comunista. Ou se lembram, talvez, os mortos de Chicago. Grande marco miliário à suprema conquista de paz ideal onde se esplaina o lago, verde e azul da concórdia a consolar a vista. Calém de maio, o sol que te ilumina seja o último a iluminar as grades da prisão, os muros do quartel e as fachadas da igreja. E amanhã, ao brotar o grande astro, o clardo, que aos seus raios triunfais o homem por mim se veja, sobre a terra a cantar liberto do... vou repetir aqui, né? Essa última estrofe, que está muito resolução, mas pela rima dá para ver o que está escrito agora. E amanhã, a brotar do grande astro, o clarão, que aos seus raios triunfais o homem, por fim, se veja, sobre a terra a cantar, liberto do patrão. Máximo Vasconcelos escrevia muito soneto italiano. Esse é um desse, 1º de maio, que está aqui na Voz do Trabalhador, importante jornal da Confederação Operária Brasileira, que durou de 1908 a 1915. Tem, inclusive, para quem se interessar, né, a reunião dos 75 números numa edição facsimilar. Colocar na internet aí, procurar e consegue adquirir. A Plebe foi o mais importante jornal
Operário, que foi um jornal anarquista, né? Também tem isso. Em 1º de maio, aqui, tá aí, lembrando os mártires de Chicago. Né? Foi 21 de abril de 1915. Lembrando os mártires de Chicago. 1º de maio se deu por conta disso, e a propósito, né, é bom recuperar um pouco, porque várias questões são colocadas para quem não conhece a história do anarquismo, a história popular do Brasil. Então, hoje é muito comum eu vi várias chamadas, por exemplo, uma delas dizendo que o 1º de maio foi uma criação da Segunda Internacional. Todos conhecem a Segunda Internacional, Terceira Internacional, Quarta Internacional. Curioso haver essas internacionais numeradas, né, sem que tenha havido a primeira internacional. Não houve uma primeira internacional. Houve uma Associação Internacional dos Trabalhadores, né, fundada em 1864, com vários congressos nos anos seguintes. Nesse canal que eu estava falando sobre o 1º de maio como uma criação da Segunda Internacional, né, você vê muita má-fé aí. E desonestidade intelectual, o que não é de surpreender em relação aos anarquistas pelos marxistas. Né? Então, não houve primeira internacional, houve a Associação Internacional dos Trabalhadores. A Segunda Internacional tem esse nome, Segunda Internacional. A terceira também. A quarta também. A Associação Internacional dos Trabalhadores não teve essa designação. Procedem, né, a descolar os acontecimentos históricos do seu contexto real. Né? Voltarei a isso um pouco mais adiante. Então, 1º de maio aconteceu por conta de umas greves a favor das 8 horas, né? De trabalho em Chicago. Houve eu acho que essa é uma história conhecida, né? Foram presos 8 trabalhadores, todos anarquistas, né? E findaram sendo enforcados, condenados à forca 5. Um desviveu ele próprio a si mesmo na prisão, e os outros foram enforcados. Né? E foi tomado essa data porque a greve foi no 1º de maio, foi chamada para ser no 1º de maio. E ficou sendo relembrado esse episódio trágico no movimento internacional dos trabalhadores. Revoltas ao longo do tempo tem acontecido. Né? Revolta, uma das que abre a chamada modernidade é a Revolução Francesa, né? Quando a plebe mudou, né, a mentalidade geral, né, essa Revolução Francesa. Né? A Comuna de Paris, dentre outras revoltas ao longo do século XIX, foi também bastante importante por conta de ter relembrado, né, nos setores dirigentes, né, aquilo que era um pesadelo, que era a Revolução Francesa. Né? A Comuna de Paris, 1871, pronto, é outra disjunção que os historiadores e os divulgadores da Comuna de Paris não procedem. Né? A ideia de comuna era uma ideia proudhoniana. Ele fez isso nos trabalhos dele. Ele propunha uma reorganização da França em comunas agroindustriais. Certo? A Comuna de Paris responde bem a essa proposta do mutualismo proudhoniano. Só pontuando ao longo da história o que tem havido. Né? A Revolução Russa, a primeira revolução do século XX foi a Revolução Mexicana,
curiosamente, né, também deixada de lado quando se pensa as revoluções do século passado. A Revolução Mexicana, que atravessou os anos de 1910, era uma revolução camponesa, indígena e anarquista. A Revolução Russa, cujo papel dos anarquistas não foi de menor importância, a Makhnovitina, o exército revolucionário, né, com estratégias de guerra de guerrilha, né, com a presença de Makhno, que era um estrategista, né, e defendeu a Revolução Russa da reação dos generais brancos internamente e da reação estrangeira, né, e foi atraiçoado por Lenin. Lenin, que ao lado de Trotsky foram os carrascos dos Maria de Constante. Né? Enfim, também seria outra conversa. Né? A Revolução Espanhola, né, ela é simplesmente apagada das devidas considerações. Hoje em dia, quando se escuta algum canal de esquerda ou dos marxistas, né, é por conta de ter sido 3 anos. 3 anos de revolução de autogestão na Espanha. Certo? Isso incomoda, né, quem tem ânsia de poder. Vindo para o Brasil, as revoltas iniciam desde a chegada dos europeus. Então, tivemos, além de Palmares, a Confederação dos Cariris, né, que foram anos de enfrentamento com vários povos cariris, chamado também a Guerra dos Bárbaros. Né? Palmares, Canudos, Revolta dos Malês, Guerra dos Marimbondos aqui na Paraíba, Quebra-Quilhos, que pegou também alguns estados aqui no Nordeste, entre outras, ainda nesse período antes da República. Né? Então tivemos várias revoltas populares. No período republicano, temos o Contestado, lá na região sul, e teve o massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, nos anos 30, no Ceará, né, que era uma comunidade pacifista, em torno do Beato Lourenço, né, e que foram dizimados. Né, eles não faziam lutas, foram simplesmente metralhados. Né. Mas, de todo o conjunto, o que eu quero pontuar aqui, no conjunto dessas rebeldias e revoltas, no Brasil, o ponto alto, né, que é o corolário dessas revoltas populares ao longo do período colonial, imperial, republicano, foi com os anarquistas. Nos primeiros anos do século XX, já lutas com greves, enfrentamentos com a polícia a favor das 8 horas, e a conquista das 8 horas se deu ali, na verdade. Em 1908, greves, sobretudo Rio, São Paulo. Os congressos operários brasileiros, a COB, do primeiro Congresso Operário Brasileiro, acontecido em 1906, resultou a criação da Confederação Operária Brasileira, de mesma sigla, né? COB, Confederação Operária Brasileira. Em 1906, eles decidiram também pela criação de um jornal. Nesse mesmo congresso foi decidido o nome do jornal, A Voz do Trabalhador. Então, reuniram-se cerca de 50 trabalhadores para tornar possível esse jornal, lançado 2 anos depois, em 1908. Um jornal importantíssimo, expressão da luta coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras, e um registro também não só dos acontecimentos, mas da produção de um pensamento crítico, emancipatório, libertário. Está tudo colocado nesses jornais da imprensa, né, operária e anarquista. Então, os anarquistas expressam uma explosão, uma intensidade de reações que vinham acontecendo, e muito pontualmente aqui e ali, e com a articulação dos trabalhadores em coletivos autogeridos. O que significa isso dizer? Sem presidente, sem alguém que
dê ordens, sem uma cúpula, uma vanguarda que se pretenda mais iluminada dirigindo, mas tudo vindo do entendimento recíproco, mútuo. Isso não quer dizer que não tivesse desentendimentos, conflitos, tinha como tem em qualquer agrupamento humano, mas a maneira de conduzir essas tensões era sempre coletivamente, certo? Então, houveram 3 congressos operários brasileiros, 2 congressos internacionais no ano de 1915, e criações de várias escolas pelo Brasil para as crianças dos trabalhadores, uma escola que acontecia diluindo a vida a vida social dentro das questões do mundo escolar. Na verdade, era uma outra forma de escola, onde não havia exames, provas, titulações, castigos corporais, o que também seria outra conversa, né? Mas pontuando apenas, né? Essa questão das criações como sendo uma expressão de revolta também, da rebeldia. Aliás, né, tinha um jornal de Santos que o nome era Revolta, um jornal em São Paulo ligado muito ao grupo editorial, era chamada Rebelião, ali nos anos da década de 10, do começo da década de 10, Rebeldias, era o nome do livro de Benjamin Mota, Rebeldias, no final do século XIX. Benjamin Mota, Rebeldias, certo? Então, esses são acontecimentos, né, que expressam a altivez dos setores populares, conseguindo efetivamente alterar o imaginário coletivo, um imaginário coletivo dominado pelas noções, categorias de pensamento do mundo medieval, obscurantista, católico, cristão, católico, onde a mulher caberia ficar dentro de casa, reproduzir filhos, viver no mundo doméstico. A criança era educada com violência física, os trabalhadores eram explorados até a exaustão. A Idade Média no Brasil, onde a escravidão de indígenas e de negros aconteceu sob bênção da igreja e administrada e gerida por ela, inspirada por ela também. A mudança de percepção mais geral se deu pelo trabalho bastante intenso, contínuo e incansável dos anarquistas. O jornal A Lanterna, um jornal que se encontra hoje na internet, digitalizado, podem baixar, para ir vendo, começou em 1901, que era um jornal decididamente anticlerical. A partir desse tema do anticlericalismo foi se conseguindo alterar esse imaginário coletivo de uma condição cristã raiz, né, para algo mais generoso, se abandonando aqueles conceitos bastante problemáticos para hoje em dia, né? Mas arejando o ambiente social através de ideias mais generosas na convivência de todos com todos. E até com o planeta, com os outros seres que existem. Há um veio dentro do anarquismo que tem essa sensibilidade. Há alguns outros veios um tanto quanto sintonizados ainda em projetos obscurantistas, ou em boa medida sim, mas há um veio mais pulsante, mais forte, né? Cuja percepção da existência tem mais afinidade, né? Para ser mais direto, né? Poderíamos conversar mais a miúdo sobre isso, tem mais a ver com a percepção indígena do mundo. Não à toa que em 1911, Paul Berthelot, que era um francês, vindo ao Brasil para um congresso de Esperanto, ele era falante do Esperanto, divulgador do Esperanto, ele ficou ficando por aqui, e com apoio sempre assim, as ações eram sempre coletivas, né? Com apoio de colegas, né, de operários, trabalhadores, ele foi para o centro do Brasil, em Goiás, nos sertões do Goiás, conhecer indígenas,
para voltar para a cidade e, inspirado no modo de vida de indígenas, criar comunas de trabalhadores, para se ter ideia, né? Então, isso é algo que caracteriza esse veio mais potente para mim, né, do anarquismo. Né? Tem essa conexão com a visão de mundo, onde tudo está conectado, onde nós estamos como na existência como resultado, né, de antepassados humanos e não humanos, e mantemos nossa presença contínua por conta também do enfechamento de várias vidas. Né? Do enfechamento não no sentido de uma cadeia, mas de um trama, de um entrelaçamento de nossas vidas, né? Certo? Então a rebeldia, a revolta e as rebeldias anarquistas tem bem esse ímpeto de recusa de um mundo onde a escravidão é naturalizada, legitimada por uma divindade ou por uma divindade convencional, ou por uma divindade política, filosófica, seja ela qual for, uma deidade qualquer, e que procura a ruína das bases dessa sociedade obscurantista, e já criando, né, um combate que tem enfrentamentos, né, mas já criando outras maneiras de viver dentro dos coletivos. Bom, mas pensando ainda no tema e nas expressões anarquistas, nos anos 30, ali em 1934, no jornal A Plebe mesmo tem registrado. Se quiserem dar uma olhada, podem encontrar uma movimentação para refundar a Confederação Operária Brasileira. Nossa, como um dos leitores assíduos da Plebe eram os espiões da polícia, né, os setores dirigentes ficaram em polvorosa, né, porque o que foi a Confederação Operária Brasileira, com os seus 3 congressos, as suas criações, enfim, né, o impulso que deu aos setores populares na divulgação de um pensamento emancipatório, libertário, né, e como isso evocava a mudança de uma atitude passiva, não delegar a representantes a responsabilidade da vida social, mas fazer pela ação direta nos coletivos de coletivos, nas federações de coletivos e nas confederações de federações. Isso era algo que já estava funcionando. Então, quando se falou em criar de novo a Confederação Operária Brasileira e, ao mesmo tempo, diante da prometida marcha dos integralistas, a versão brasileira do nazifascismo e bolchevismo. O bolchevismo é fascista tanto quanto os nazistas e os fascistas. Tá? Uma versão vermelha que pouco se fala disso, né? Mas é bom que se deixe isso bem claro. E aí sim, haveria uma outra discussão para ser feita, mas eu faço esse registro aqui. Os integralistas anunciaram uma marcha para outubro de 1974 e isso provocou a formação de uma liga antifascista. Os anarcosindicalistas eram o motor, o propulsor dessa liga antifascista. Alguns trotskistas rondavam meio temerosos, assinaram à última hora a lista da liga antifascista, né? E hoje tem gente dizendo que a Batalha da Sé foi fruto desses trotskistas, né? Mais uma mentira bastante característica dessa esquerda marxista, ou dos marxistas, esquerda, como queira. Eu não poupo medidas para deixar bem claro essa leitura da história, né? Vi numa live, quando eu vi o anúncio um dia desses, né? Eu digo, não, eu vou ver, é sobre a Batalha da Sé, pois acreditem, né, os articulistas dessa live falaram que o jornal importante que anunciou isso aí era o Homem Livre. O Homem Livre era um jornalzinho pichototinho, pequenininho, de pouca circulação. O jornal mesmo era a Plebe, ninguém falou da Plebe, por exemplo, né? E diminuíram a presença dos anarquistas nessa live. Mas isso não me surpreende, porque a honestidade intelectual
não é algo que encontremos nem entre liberais, nem entre os marxistas, sobretudo quando falam dos anarquistas. E isso eu não estou inventando a roda. Bakunin, em Deus e o Estado, já dizia isso quando ia discutir sobre o que ele estava escrevendo, não importava, ele não estava procurando diálogo com os socialistas burgueses, onde ele entendia que era e é efetivamente o lugar de Karl Marx. Aí ele diz: eu prefiro conversar com Bismarck, com Manzini, que eles são sinceros nas suas ideias religiosas. Né? E isso continua até hoje.